Nesse vídeo eu vou falar a respeito da modafinila, cujo nome comercial é Estavigile. É uma medicação que foi solicitada por um dos inscritos do canal e vou explicar nesse vídeo para que essa medicação serve, quanto tempo que ela demora para agir, como ela deve ser utilizada, quais são os efeitos colaterais mais comuns, se ela engorda, vicia e deixa dopada, e finalizo o vídeo falando a respeito de potenciais vantagens e desvantagens dessa medicação. Meu nome é Tomás Ferreira, eu sou médico psiquiatra e faço vídeos educativos em psiquiatria que são fáceis de compreender, objetivos e sempre com embasamento científico. Em primeiro lugar, para que serve a modafinila? Na bula brasileira da medicação, ela é indicada para o tratamento da narcolepsia. Narcolepsia é um transtorno neurológico cujo um dos principais sintomas é uma sonolência diurna muito excessiva que ocorre mesmo quando a pessoa dorme muito pela noite. Essa medicação ela é classificada como um promotor de vigília e o principal mecanismo de ação dela é inibir a recaptura de dopamina, aumentando a ação desse neurotransmissor, especialmente em regiões do cérebro ligadas ao ciclo sono-vigília, promovendo a vigília aqui no caso da modafinila. Agora, existem várias outras indicações além daquelas que constam na bula brasileira, como, por exemplo, sonolência excessiva induzida por outras causas, como a que ocorre na síndrome da apneia obstrutiva do sono, nas pessoas que têm aqueles turnos de trabalhos noturnos. Lembrando, assim, de que existe sonolência excessiva por muitas causas diferentes e uma das principais causas é a pessoa não dormiu bastante ou quando possui algum tipo de insônia ou outras condições que atrapalham a qualidade do sono noturno dela. E, nesse caso, tratamento para falta de sono ou sono ruim é melhorar o sono e não passar um promotor da vigília. Então, assim, a modafinila ela vai ser utilizada sempre quando o que foi possível ser feito para melhorar a qualidade do sono já foi feito e não deu todo o resultado que seria preciso. Então, assim, você não vai assim, vou dormir pouco e tomo modafinila no outro dia para ficar acordado. Isso não é recomendado de jeito nenhum. O uso para TDAH, a interrogação é por minha conta e vou explicar já já por conta disso. E para fadiga e sonolência na depressão. Também é utilizado como tratamento adjuvante, né? Ou seja, junto com outras medicações, na depressão bipolar. Sobre a questão do uso da modafinila para déficit de atenção e hiperatividade, a meta-análise mais recente que existe a respeito dessa temática mostrou que em crianças os estudos mostram que ela é eficaz. Aqui nesse gráfico, quanto mais à esquerda, melhor é a ação da medicação. Aqui embaixo está o modafinil. Em crianças e adolescentes, ela foi mais eficaz do que o placebo, porém, em adultos, ela não foi mais eficaz que o placebo. Então, assim, pela literatura científica atual, ela funciona em crianças e adolescentes, mas não em adultos. Por isso eu coloquei aquela interrogação no uso da modafinila para TDAH, que não é em qualquer população. Outras indicações que ela possui ainda são para fadiga em pacientes oncológicos, com esclerose múltipla, com doença de Parkinson e ainda em outras condições. Sobre o tempo que a medicação demora para agir, esse gráfico aqui é sobre um estudo comparando a modafinila e outra medicação com placebo no tratamento da narcolepsia, e a gente vê uma resposta assim, bem significativa ao longo das semanas, que é uma coisa bem interessante, né? Assim, de que os pacientes relataram uma melhora cumulativa com o uso da modafinila, apesar dela ser uma medicação com ação muito rápida. Em 2 horas já é esperado. Na prática, ocorre em menos tempo do que isso, viu, gente? Mas, assim, pela literatura fala assim que em 2 horas já é esperado que ocorra a ação de promoção de vigília, redução de fadiga, melhora de concentração, melhora de energia, que são os principais sintomas-alvos que essa medicação atua. Sobre a forma como ela deve ser utilizada, naturalmente é da forma como o teu médico recomendou, mas assim, o que a literatura coloca é da dosagem de 200 até 800 mg ao dia, quando utilizada para sonolência excessiva. Ela pode ser usada em dose única diária pela manhã, mas alguns casos em que a ação do medicamento está curta, ele pode ser dividido em 2 tomadas, uma pela manhã e outra pela tarde, sempre em horário diurno para evitar que a medicação provoque insônia, né? Se a pessoa tomar esse remédio tarde, é provável que a pessoa tenha insônia. Essa referência aqui, o Stahl, coloca uma coisa curiosa de que para concentração e fadiga, tem alguns pacientes que respondem melhor com doses baixas do que com doses altas. Então, assim, se o objetivo é concentração e fadiga, vale a pena um ensaio terapêutico com essas dosagens mais baixas antes de progredir para doses altas.
Aqui eu estou falando de dosagem para adulto, viu, gente? Não em criança. Em criança você tem um ajuste de dose. O horário eu acabei já falando. Ele pode ser utilizado com ou sem alimentos. O alimento não reduz a absorção da medicação, mas ele retarda a ação do remédio. Então deve demorar um pouco mais para fazer efeito se a pessoa tomar de barriga cheia. Sobre os efeitos colaterais mais comuns reportados, estão dor abdominal e redução de apetite. Essas porcentagens aqui são reportadas em crianças. Esses efeitos colaterais são menos frequentes em adultos. Também pode provocar náusea e cefaleia em até 34%. Normalmente é uma dor de cabeça leve a moderada e transitória. Se ela persistir, aí naturalmente vai ter que se avaliar se vale a pena de fato continuar o uso da medicação. Sobre efeitos colaterais raros, mas potencialmente graves, né, que as pessoas adoram saber sobre isso, existe relato na literatura de reações cardiovasculares, incluindo aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, e até mesmo alguns casos de arritmias cardíacas, é relato de casos, né, efeitos raríssimos, reações alérgicas e síndrome de Stevens-Johnson e outros tipos de reação alérgicas também são relatadas com o uso dessa medicação, e a indução de episódios maníacos ou de sintomas psicóticos em pacientes que possuem propensão a isso, pacientes com esquizofrenia com transtorno bipolar. Nesse público você nunca vai usar a modafinila isoladamente, sempre em associação com outros fármacos e atento para virada maníaca ou para indução de sintomas psicóticos. Bom, sobre os medos comuns a respeito de uso de medicação, é uma medicação que não engorda, muito pelo contrário, assim, não é um grande redutor de apetite, tem estudo negativo a respeito de perda de peso, né? Então, assim, ele não funcionou para perda de peso, mas existiu relato, assim, de redução de apetite, especialmente em criança, então assim, não é esperado de forma alguma ganho de peso com esse remédio. Ele é uma medicação tarja preta, possui potencial de abuso, mas menor do que medicações psicoestimulantes, como metilfenidato, né, que o nome comercial mais comum é Ritalina, ou lisdexanfetamina, cujo nome comercial mais comum é o Venvance. E sobre deixar dopado, não é esperado que deixe dopado, muito pelo contrário, é um remédio que tira o sono, dá mais energia, reduz fadiga. Por fim, sobre potenciais vantagens e desvantagens dessa medicação, ele tem um potencial de abuso menor do que estimulantes como o Ritalina e Venvance, possui potencial, mas ele é menor, tem uma ação rápida e até mesmo permite o uso intermitente, né, da pessoa não fazer uso contínuo da medicação. Então, por exemplo, a fadiga, a sonolência está prejudicando muito a pessoa em dias úteis, mas fim de semana a pessoa pode dormir um pouco mais, consegue descansar mais tempo, não é tão prejudicada pela fadiga, pode, por exemplo, usar em dias úteis e fim de semana, feriados e férias, não utilizar a medicação. É possível esse uso, assim como também é possível o uso contínuo. Ela é menos ativadora que estimulantes, né? Então é esperado que a pessoa fique assim com a sensação de estar desperta, mas não pilhada ou acelerada, como parte dos pacientes que tomam estimulantes sentem. É um remédio assim, muito utilizado para sintomas de fadiga e sonolência por várias causas diversas, né? Esse é o grande ponto forte da medicação. E permite o uso intermitente, como eu já expliquei. Sobre desvantagens do remédio, é uma medicação que tem bastante interação medicamentosa, então o médico tem que olhar muito assim interação, especialmente por uma enzima do fígado chamada 2C19 e outra enzima chamada 3A4. A modafinila também atua em outras enzimas além dessas, e ela pode, com o uso contínuo, ela pode ter uma perda de eficácia. A pessoa sente que o efeito da medicação diminuiu, e isso pode acontecer tanto pelo desenvolvimento de tolerância ao remédio, como que a modafinila induz o próprio metabolismo. Ela induz a ação dessa enzima do fígado chamada 3A4, que metaboliza a modafinila, e ela própria é metabolizada pela 3A4. Então ela pode acabar assim, fazendo o fígado trabalhar mais rápido para metabolizar mais ela própria. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar joinha, se inscrever. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.